Aí eles pegaram tanto os aparelhos que eram da rádio, quanto os aparelhos que não eram. Os aparelhos que a gente usava para fazer os nossos eventos. Eles levaram 2 aparelhos de CD, levaram 2 computadores, levaram um mixer, 2 mixers, uma mesa, de som, microfones. Queria negociar com eles para liberar, que ele falou, não, nós vamos só levar os aparelhos para ver se tem alguma coisa normal aí nesse aparelho, que é o computador, né? Eu falei, mas o negócio não está no computador, não, mas a gente vai levar o computador, mas nós devolve. Eles falaram bem assim, até hoje. Aí pegaram um mecânico que vinha descendo aí, fizeram o mecânico assinar, um testemunho, o mecânico não queria também, mas foi obrigado, né? Eles foram buzinando aquele carro daqui até chegar lá na polícia. E com aquela sirene lá tocando, parecia que era um bonde marginal que estava dentro daquele carro. Eu entendo que essas pessoas, na realidade, são patriotas. Estão lutando por um direito fundamental contra um governo abusivo, ditatorial, que quer dominar as comunicações no país. E não estou falando do governo Lula, não. Isso vem anteriormente também, era assim. Ou seja, de um governo que ainda não se democratizou ideologicamente. Colocar uma rádio comunitária no ar sem autorização do presidente da República do Congresso Nacional é crime passivo de 2 anos a 5 anos de cadeia. Não dá para criminalizar quem faz rádio sem autorização no Brasil. Como se isso fosse a mesma coisa que você assalta. O cara pode pegar 2 a 4 anos de prisão, uma loucura isso. Quer dizer, você considera um bandido o cara que quer exercer o seu direito à comunicação? Eu bato muito na questão do direito por uma razão muito simples. Você tem um código de 1962, certo? Depois disso você teve uma lei que foi de 1997, certo? E depois veio uma de 98. Ora, dentro do princípio e dentro do direito é o seguinte, a lei posterior revoga a anterior e a lei específica revoga a geral. A lei de radiodifusão comunitária, ela é posterior a todas essas e específica. Em 98 veio a lei da rádio comunitária. E ela não fala em crime. Não há por que falar em crime. Quando a definição do crime, ela não apresenta um objetivo prático, elas são fontes naturais de desobediência para quem a ela está sujeito. E elas são fontes naturais de desconforto para quem tem que executá-las. Eu convido também a Polícia Federal a vir aqui. Cara, não fala nossa para conhecer os nossos novos estúdios, o nosso trabalho. Tá e certo. convido aí o pessoal do Ministério das Comunicações, a Polícia Federal, o pessoal da Anatel, para vir no meu programa de novo. Isso aí. Frequência do Sucesso. E agora eu vou entrevistar ele. A reincidência pela impunibilidade ou essa sensação é que às vezes torna esse crime uma prática crescente. Se a Constituição fala que a comunicação, o direito de informar, ser informado, é um direito fundamental do indivíduo e que não pode ser abolido porque é uma cláusula pétrea e o Estado pode apenas gerenciar, esse mesmo Estado não pode fazer uma lei falando que aquele direito, o exercício daquele direito é crime. Polícia! Você que é o Jorge dos Santos? Sou eu. Tem ordem do juiz para invadir assim uma propriedade privada? Eu sinto muito, mas eu ainda não sou mágico, não sei ler papel em branco. Tá aqui. Estava aqui, chegaram, vieram com mandato, pediram para abrir, foi aberto, queriam que entregasse o aparelho, que nem todos sabemos onde está, por prevenção. E daí localizaram o aparelho e a discussão toda começou quando eles queriam quebrar todos os armários, todas quebraram as portas, né? Quebraram aí. Quebraram, arrombaram 4 portas. Arrombaram a porta do armário. Quer dizer, isso é um absurdo. Polícia Federal. Polícia Federal era pelo menos identificado como agente federal. Arrombaram aquela porta da biblioteca. Arrombaram a outra porta do lado, arrombaram a porta do armário. Ele simplesmente chega, te algema, te leva, não te lê direitos enquanto cidadão, você entendeu? Você passa 3, 4 horas dentro
lá da Polícia Federal sem saber, sem ter assistência nenhuma jurídica. E sem testemunha. Entendeu? E sem testemunha. Como se fosse bandido. Você necessariamente, uma testemunha contra o outro. E os três, no caso, os três saem daqui, tá certo? E os três, um é acusado e os outros são testemunha que o outro está sendo acusado, tá certo? Eu, no caso, o presidente da associação, tá certo? Os dois testemunha contrário a mim. Sabe, o procedimento jurídico, tá certo? Que é estabelecido, ele não está sendo exercido na sua forma legal. Você luta para conseguir seus equipamentos. Agora eles pegam, levam, não pegou, tem notas, aonde comprou, e nada vai levando, e isso para mim que é a coisa, o maior crime que eles cometem, e fala que a gente que é criminoso. Que a PM, quando ela chegou, a Polícia Federal, a gente tem que fazer justiça que eles ainda se identificam. A Polícia Militar, porque está fardada, ela não mostra nenhuma documentação comprobatória, por exemplo, que elas estão cumprindo a lei. Simplesmente ela vem porque ela veio para fazer aquilo lá. Não tinham mandato quando vieram com apoio da Polícia Militar. Mesmo assim, levaram todo o equipamento, dizendo que tem apoio da lei para fazer essa apreensão, mesmo sem o mandato. O que eu posso dizer para você é o seguinte: dentro da Polícia Federal, tá? Dentro da Polícia Federal, você tem muito mais processos de rádio comunitária do que contra traficante. Isso eu escrevo. No Brasil, fecham-se mais rádios do que legalizam-se. Então, você cria um quadro que você está criando um déficit de rádio. Daqui a pouco vai estar devendo rádio. Né? Na prática, você teve até agora, desde 98, quando foi aprovada a lei das rádios comunitárias, menos de 3 mil rádios aprovadas em todo o Brasil. Rádios fechadas, você chega perto de 10 mil. A grande maioria das pessoas, dos colegas, não gostam de fazer esse tipo de serviço, não. É um serviço muito besta, muito chato, entendeu? O deficiente visual, principalmente, ele tem uma condição mais favorável de se integrar à sociedade através da comunicação. E lá na rádio, nós procurávamos fazer esse trabalho agrupando o maior número de pessoas deficientes que tinham também, evidentemente, aptidão para o rádio. E dia 11 de março de 2003, eles entraram lá na Constelação e queriam, de qualquer maneira, mas conseguiram, né, entrar lá dentro, onde estava o transmissor. Eu não queria deixar, eles me empurraram. Se eu não tivesse, talvez, seguro na porta, eu teria caído, né? Da maneira que o cara me empurrou para poder entrar, arrombou a porta para entrar lá dentro. Vir armado pra gente não resolve, né? Porque nós não estamos vendo a arma deles mesmo, não vai resolver nada, né? Então disseram lá que os caras estavam tudo armados lá, não sei, acho que estava até apontando os revólveres lá ou coisa parecida. Mas não pode afirmar porque a gente não tem condição de ver, né? De ver as pessoas. Mas se é que eles fizeram isso, eles perderam o tempo deles, né? Quando eles lá iam embora, eles pegou e falou, né? Falou lá na rua que a gente estava enganado, que a gente estava pensando que cego não ia preso, mas cego também ia preso, né? Eles querem calar a gente aí, mas não vão conseguir nunca. E eu com a prisão domiciliar que vai vencer agora em novembro a minha prisão. Quanto tempo? 2 anos. O processo eu tenho que ir lá de 2 em 2 meses para justificar, né, que eu estou em Belo Horizonte, não posso sair, ficar 15 dias fora do município, e de 2 em 2 meses eu tenho que estar lá e não posso também me ausentar do país sem que o juiz me dê autorização. A sociedade toda acolheu a Rádio Constelação e até hoje, por onde a gente passa, todo mundo pergunta quando é que a Rádio Constelação de deficientes físicos poderá voltar ao ar novamente. Eles estão falando na inclusão, a inclusão principalmente do deficiente. Se existe a inclusão, essa tal de inclusão que eles estão falando, é certo eles fecharem uma rádio para deficientes?